Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, hoje nós estamos num culto de ensino e não vou pregar uma palavra, vai ser uma aula diferente, talvez, de que muitos aqui estejam acostumados a ver. Aleluia. O tema deste estudo é separados para Deus. E eu gostaria que você tomasse sua Bíblia em mãos. Nós vamos estar lendo o versículo base para esse estudo. Se encontra na primeira carta de Pedro, a partir do versículo 4. Aleluia. A partir do versículo 5. Mas não feche a sua Bíblia, porque hoje a gente vai andar bastante pelas Sagradas Escrituras. Vamos conversar bastante, para que nós possamos aprender. Amém? Vou estar dando início para os leitores da Bíblia, um versículo bastante conhecido. A partir do verso 5: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Sacerdócio santo. A palavra do Senhor também em Romanos, capítulo 12, para aqueles que são leitores da Bíblia, torna a dizer, um versículo bastante conhecido, ela diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós, desde o início do culto hoje, temos visto isso acontecer, através da oração, através dos cânticos. Os irmãos podem se assentar. Nós temos visto sendo oferecido a Deus alguns louvores, cânticos, e tudo isso para Deus são sacrifícios. Mas a palavra está dizendo que nós devemos nos apresentar diante de Deus santos e agradáveis. E talvez nos dias atuais muitas pessoas passam pela porta de uma casa de oração, ou uma igreja, ou uma comunidade, e às vezes acham que estão oferecendo algo a Deus que é agradável. Às vezes acham que estão oferecendo a Deus um culto racional. Mas nós temos de entender que para que nós estejamos diante de Deus de uma forma santificada, de uma forma viva e de uma forma agradável, nós necessitamos de estar com o coração quebrantado. E só alcançamos um coração quebrantado através de um sincero e verdadeiro arrependimento. E eu quero dizer que se hoje a igreja estivesse cheia, e talvez eu perguntasse aqui do altar quem eram os sacerdotes de Deus, talvez 90% levantariam as mãos de uma forma emotiva, dizendo serem sacerdotes de Deus. Mas a primeira coisa que nós devemos aprender, que para ser sacerdote de Deus, primeiramente, nós não podemos estar na escravidão, ou seja, nós não podemos estar no Egito. A segunda coisa que nós devemos entender, que para nós sermos sacerdotes de Cristo, ou para nós oferecermos algo espiritual a Deus, nós precisamos
discernir as coisas espirituais, porque o homem natural ele não sabe discernir as coisas espirituais. E além disso, só discerne as coisas espirituais quem tem o Espírito Santo. E dando prosseguimento a isto, só tem o Espírito Santo quem nasceu de novo. E só nasce de novo aquele que tem um sincero e verdadeiro arrependimento. Por isso eu quero dizer que para nós estarmos executando algum tipo de sacrifício espiritual a Deus, a primeira coisa que nós necessitamos de estar convictos é que nós somos novas criaturas, é que nós somos nascidos da água e do Espírito. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 32, capítulo número 2. Aleluias. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do verso 37. Enquanto você está procurando, eu vou estar dando início à leitura. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então nós vemos que há um processo. Quando aquela multidão de judeus e de prosélitos viram o que estava acontecendo neste momento, na qual o Espírito Santo havia sido derramado sobre a igreja, eles começaram a perguntar: o que nós temos de fazer para também receber este Espírito? Então Pedro disse: primeiramente, vocês se arrependam dos vossos pecados. Porque nos dias atuais, infelizmente, muitas pessoas se batizam somente para formalizar um ritual que está escrito na palavra. Mas será que essas pessoas que se batizam, elas tiveram um verdadeiro arrependimento? Será que houve esta conversão dos maus caminhos para que ela então morresse para a sua velha natureza e nascesse para uma nova natureza, criada e santificada pela presença de Deus, que é o Espírito Santo, o selo, a marca de Deus na vida? Talvez nós, olhando dessa forma, nós até nos constrangemos, porque é triste. E eu quero entrar no estudo, voltar ao Velho Testamento e dizer que é triste porque quando Deus Ele separa sacerdotes para si, Ele estava separando homens para ser santos, homens para instruir o povo acerca da sua palavra, homens que estivessem cuidando do templo. Mas hoje a palavra diz que nós somos sacerdócio real. Aleluia. Reino sacerdotal. Glória. Mas será que em nosso meio não está havendo muitas divergências? Alguns que dizem ser sacerdotes, mas que ainda nem foram ungidos e separados por Deus, porque não nasceram de novo. E alguns que nasceram de novo tornaram-se sacerdotes do Senhor, mas no caminho acabaram se perdendo e acabam por oferecer diante de Deus sacrifícios que cheiram mal, acabam oferecendo diante de Deus fogo estranho sobre o altar.
de qualquer maneira. Mas nós temos de entender que o nosso Deus, Ele é um Deus santo. Amém? Eu queria dizer que nós vamos estar passando hoje aqui por vários tópicos, e os irmãos vão acompanhar juntamente comigo. Se nós entrarmos na história, nós vamos ver que antes de Deus instituir um templo e um sacerdócio para si, muitas outras religiões e culturas um pouco mais antigas que o povo hebreu, o povo de Israel, nós vamos analisar que esses povos, essas civilizações, eles também tinham os seus deuses, os seus sacerdotes, os seus templos. Eram religiões monoteístas, mas não diferencia muito do que é o trabalho de um sacerdote para com Deus. Por quê? O sacerdote, ele é um mediador entre o homem e Deus. É aquele que leva as coisas dos homens para Deus, para que Deus então venha e faça a sua vontade. E essas outras religiões, segundo a crença deles, também tinham os seus sacerdotes. Porém Deus, Ele faz o povo sair das entranhas de Abraão, o povo de Israel, como nós conhecemos a história. E nós vemos que depois que Deus nos liberta do Egito com seu grande poder, eles estão no Sinai, e ali Deus começa a fazer tudo de forma ordenada, porque primeiramente, aleluias, porque primeiramente Deus faz as suas promessas, logo depois Deus entrega as suas leis, dá as instruções para fazer o tabernáculo, e logo após Ele escolhe os seus sacerdotes. Então vemos que Deus faz tudo de forma ordenada. Por que isso? Porque Deus estava separando para si um povo santo, não somente os sacerdotes, mas todo o povo, todo Israel. Mas Deus precisava que aquilo tivesse ordem, que aquilo tivesse uma organização, que o seu povo soubesse o que eles estavam adorando. E nós vemos que Deus então separa sacerdotes para si. E todos nós sabemos que Israel, ele é formado por 12 tribos. E essas 12 tribos são Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gad, Aser, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Essas são as 12 tribos de Israel. E eu quero entrar um pouco nesse assunto, porque o número 12 é um mistério na Bíblia para as nossas vidas. Por que eu digo isso? Nós vamos entender um pouco mais à frente, tá bom? Então